Olá, sejam todos bem-vindos a esse momento dominical que nos encontramos para falar da palavra de Deus. Eu tenho sido incomodado desde a semana passada de falar sobre a vida de Estevão. Estevão é considerado o primeiro mártir da igreja. Mártir vem da palavra martírion, é aquele que morre por causa de Cristo, em favor de Cristo. Ele é considerado, portanto, o primeiro mártir da igreja. Vocês devem saber que quando Jesus fala, e sereis minhas testemunhas na Judéia, Samaria e confins da terra, a palavra testemunha ali é a palavra mártir. Ou seja, quem é testemunha é aquele que é capaz de morrer pela verdade, é capaz de morrer por tudo que Jesus significa para a vida dele. É nesse sentido que Estevão é o primeiro mártir da igreja. E como é que a história de Estevão é contada na Bíblia? Estevão é mencionado no livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, ele menciona no capítulo 6 e no capítulo 7 a vida de Estevão. Você pode até pensar, mas são duas menções breves, 2 capítulos apenas. Como é que em 2 capítulos você consegue descobrir o dinamismo da vida e da história desse homem, da relação com Deus e a vida operante da vida da igreja? Lucas é capaz de trazer esse relato reduzido, sucinto, porém com os detalhes e afirmações que dá claramente para a gente construir um perfil, a identidade, o compromisso desse homem com Deus. A primeira menção dele está no capítulo 6 de Atos, quando os apóstolos e os líderes da igreja de Jerusalém perceberam que era necessário escolher homens para cuidar da beneficência, cuidar dos órfãos, das viúvas e dar uma assistência social à igreja crescente em Jerusalém. E eles, antes de eleger estes homens que seriam responsáveis neste setor, eles exigem que dentre a comunidade fosse escolhida ou escolhidos homens cheios do Espírito Santo e também homens de reputação ilibada. Estevão é enquadrado, é eleito como um desses 6 homens. Porém, quando Lucas vai fazer a lista dos eleitos, aqueles que foram eleitos pela comunidade da igreja de Jerusalém, é dito: tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Além da exigência que os apóstolos colocaram para que houvesse a eleição, quando a lista é feita dos eleitos, apenas dos 7, Estevão é mencionado como se fosse homem cheio de fé e do Espírito Santo. Desde aqui a gente descobre que ele se destaca aos demais. Os demais eram homens de Deus, eram homens que o Espírito Santo agia. Mas sobre a vida de Estevão havia um plus, havia um algo a mais. Havia um compromisso e uma entrega que era motivo de aprovação dos demais e também de admiração. Então, de pronto, a gente já sai com 2 qualidades da vida deste homem. Ele era um homem cheio de fé e também um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer no livro de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro vem a fé salvadora, é o momento da nossa conversão, quando a gente se entrega e entrega as nossas vidas, os nossos caminhos ao Senhor. Nós acreditamos que Ele é o nosso Salvador, nosso amigo, que tudo que Ele prometeu, tudo que Ele disse que era e fez, de fato se cumpriram na vida dele, no seu ministério, e nós nos apropriamos das promessas que Jesus trouxe para nós. Ser cheio de fé é acreditar em tudo que Ele disse. E ser cheio de fé tem um aspecto prático também. É quando no dia a dia, quando invadidos pelo medo, a dúvida,
reagimos e acreditamos que há um Deus sobre todas as coisas e que está no controle de todas as coisas e Ele sempre vai fazer o que é melhor. Todas as coisas acontecem para o bem. E quando Deus está no controle, a gente entende que todas as coisas que acontecem é para o bem, nosso coração se enche de fé, gratidão e resiliência. Então ele era um homem cheio de fé. Também era um homem cheio do Espírito Santo. Permita-me gastar um pouco de tempo aqui nesse termo cheio do Espírito Santo. Esse é um termo que aponta a ação momentânea, operosa, de poder do Espírito Santo na vida de alguém e também pode ser uma marca de caráter, de conduta, de alguém que vive uma vida levando o Evangelho a sério e que cumpre e obedece a palavra de Deus por ação do Espírito Santo. Você se deixa se conduzir, ser guiado, ser cheio do Espírito Santo é ter o compromisso diário de cumprir a palavra de Deus com a força do Espírito Santo em nossas vidas. Quando eu falei do primeiro significado da palavra, do termo ser cheio do Espírito Santo, em Atos, no Velho Testamento, você vai encontrar que pessoas eram cheias do Espírito Santo, portanto capacitadas, ungidas para fazer alguma coisa momentaneamente. Ao fazer aquela tarefa, o Espírito saía da pessoa e ela voltava às suas capacidades e habilidades normais. Então, ser cheio do Espírito Santo é receber uma capacidade celestial para fazer alguma coisa. Por exemplo, é comum se dizer na Bíblia que alguém foi cheio do Espírito Santo e ele falou com ousadia. Essa ousadia, a palavra que veio à boca, era algo que o Espírito Santo colocava para aquele momento da pregação. No segundo caso, no segundo sentido, ser cheio do Espírito Santo é um padrão de vida. É alguém que tem condutas e ações que demonstram na sua vida prática, nas suas ações, que o Espírito Santo domina, conduz e guia a vida dessa pessoa. Então a gente descobre aqui duas qualidades. Que Estevão era um homem cheio de fé, e para aqueles que vivem com dúvidas, com ansiedade, com medo, você precisa ser cheio de fé, porque é uma qualidade que faz toda a diferença na vida de um cristão. Da mesma forma, ser cheio do Espírito Santo. Entendo que aqui no capítulo 6 de Atos, quando se diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, dizia que na sua conduta, na sua vida, havia marcas da ação do Espírito Santo, produzindo caráter, vida e não só poder, como querem alguns apenas. Porém, quando a gente chega no capítulo 6, versículo 8, é dito de Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Mais duas características. Se ele era cheio de fé e cheio do Espírito Santo, agora é dito que ele é cheio de graça. E a palavra graça aqui, ela tem um significado de ser gracioso, simpático. As pessoas olhavam para Estevão e tinham empatia automática com ele. Era alguém que transmitia paz, segurança e graça. Não temos aqui o sentido principal, que era alguém cheio da graça de Deus, por mais que ele também o fosse. Mas ele era um homem cheio da graça no sentido de ser bem simpático e o que ele falava tinha relevância na vida das pessoas. E aqui diz que também ele era cheio do poder. Por isso que eu fiz a distinção, que ele era cheio do Espírito Santo, como marca do caráter, e agora a Bíblia diz que ele era cheio do poder de Deus, para fazer sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas, coisas extraordinárias. Os sinais são milagres que apontam para a divindade de Jesus e para o ministério messiânico dele. As maravilhas são milagres portentosos, grandiosos, que só os apóstolos faziam e Jesus Cristo fazia. E diz aqui que ele tinha esse poder de Deus. Era um homem que tinha o poder, a graça, a fé e o poder e a presença atuante no caráter do Espírito Santo. No entanto,
Quando a gente vai para o capítulo 6, 10 de Atos, a gente vai descobrir outras qualidades deste homem. Diz a palavra de Deus, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Estevão também era um homem eloquente, profundo conhecedor das Escrituras, e falava com propriedade e profunda sabedoria. O que ele falava era tão profundo que deixava os seus oponentes sem resposta. Foi isso que aconteceu na área externa do templo, quando Estevão estava ali falando para os judeus que se achegavam. Um grupo de judeus da sinagoga libertinos se opôs a Estevão e foram vencidos no debate. E quando você é vencido no debate, ou você aceita a derrota, ou então você apela. E foi isso que aconteceu. Eles pagaram falsas testemunhas, criaram acusações infundadas a respeito de Estevão, e ele é levado ao Sinédrio. Aí, antes de falar do Sinédrio, o que aconteceu ali, é importante deixar essas duas marcas, um homem cheio de sabedoria. E essa sabedoria aqui é uma sabedoria espiritual que produz uma sabedoria para a vida. A sabedoria para a vida, quando alimentada pela sabedoria espiritual, produz palavras sensatas, produz ações benditas, produz virtude em relacionamentos, porque algo vem de Deus. Quando a gente olha para a sabedoria e a eloquência no falar, quando Estevão fala, os outros se calam, me faz lembrar a promessa de Jesus em Lucas 21, capítulo 21, versículos 14 e 15, quando ele diz que no momento em que eles precisassem se defender e falar em nome de Jesus, as pessoas ficariam sem palavras, porque Deus colocaria na boca as palavras que precisavam ser ditas. E isso aconteceu. O Espírito Santo, de fato, colocou a palavra, o argumento certo. E ele pôde falar da glória de Deus àqueles que estavam ali. Então, a gente está descobrindo aqui o caráter desse homem por meio de pequenas afirmações que Lucas faz dele aqui em Atos dos Apóstolos. Falamos primeiro que ele era um homem cheio de fé. Falamos que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Falamos que ele era um homem cheio de graça e do poder do Espírito Santo. Cheio de graça e do poder do Espírito Santo. E também agora nós temos nos deparado com a bênção de que ele era um homem cheio do Espírito Santo e sabedoria. Sabedoria para falar, no versículo 10, quando diz que era cheio do Espírito Santo e sabedoria, e falava com sabedoria. Agora nós vamos entrar no outro caráter, outro aspecto do caráter dele. 6, versículo 15, quando já sendo julgado no Sinédrio, diz assim, olhando para ele, todos os que estavam sentados no Sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. É interessante isso. O rosto de um anjo é um rosto que tem a glória de Deus estampada, um rosto que brilha, um rosto iluminado pela glória de Deus. Era um homem que estava não só cheio da presença, do poder, da glória de Deus, mas era um homem que demonstrava santidade. Eles viram no rosto de Estevão o que os judeus viram quando Moisés desceu do monte, trazendo as tábuas da lei. O seu rosto brilhava e foi preciso que Moisés usasse um véu. Paulo vai dizer, interpretando, que o seu rosto desvanecia, perdia o brilho, ele encobre para esconder o brilho que desvanecia, que se apagava. Mas Estevão estava ali com o rosto brilhando. E mesmo assim, aqueles homens não se atentaram aos sinais de que o que ele falava procedia de Deus. E continuaram, na verdade, tratá-lo como alguém que não merecia respaldo e nem precisava ser ouvido. Aqui está a característica da santidade de vida. Então era um homem que tinha características, eu tenho mencionado elas até aqui,
características de alguém que tem uma aliança, uma vida com Deus, portanto, trazia no seu viver os sinais de Deus. Uma última coisa a se dizer sobre Estevão é que ele era muito verdadeiro. Quando deram a palavra para ele se defender junto ao Sinédrio, ele faz um levantamento a partir de Abraão e vai passando pelos patriarcas até chegar em Davi e Salomão, contando como tudo estava preparado para a vinda de Jesus, e mesmo estando tudo escrito e detalhado no Velho Testamento, os judeus não conseguiram atrelar a história dos antepassados com a história de Jesus, não conseguiram ver que Jesus cumpria tudo que havia sido dito a respeito do Messias, e eles crucificaram e mataram, condenaram, crucificaram e mataram o Senhor Jesus, eram culpados por isso. E Estevão chega um momento que ele diz algo duro. Já no capítulo de número 7, deixa eu ver aqui, 7, 51, e Estevão diz assim: povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Palavras duras, verdadeiras e sinceras. Então ele era um homem verdadeiro e sincero. Ele falava a verdade. E falava aqui de uma forma dura para abrir os olhos deles. Mesmo assim, isso não aconteceu. Então ele sabia juntar essas dinâmicas, né, de ser uma pessoa agradabilíssima. Tanto é que a Bíblia diz que ele era um homem cheio de graça e ao mesmo tempo era um homem coerente, justo, sincero e autêntico. Outra característica, eu falei que essa é a última, mas tem essa aqui que é muito importante, que diz que Estevão era alguém que sabia lidar com seus perseguidores. Até nós cristãos, às vezes, precisamos avaliar a nossa conduta e os nossos sentimentos para com aqueles que nos perseguem, nos oprimem, falam de nós inverdades, acusam sem prova, maliciosamente falam inverdades e maledicências, e aquilo que é mentira se torna verdade, a difamação acontece, a perseguição é uma realidade. Como lidar com essas pessoas? Estevão, ele agiu como Jesus agiu. Quando, morrendo, sendo apedrejado, ele faz uma oração, que foi a última oração que Jesus faz. A última oração que Jesus faz na cruz é a primeira que Estevão faz. Quando Estevão diz: Senhor, não os considerem culpado deste pecado. Atos 7, versículo 60. É muito difícil você ser injustiçado e não querer o mal de quem pratica a injustiça contra você. É muito difícil dominar no coração o sentimento do ressentimento e do desejo de vingança. Só os grandes conseguem isso. Estevão viu o ódio daqueles homens. Diz a Bíblia que enquanto ele estava sendo julgado e anunciou que eles eram como os antepassados deles, resistiam ao Espírito Santo, os componentes do Sinédrio, rilharam os dentes com tanto ódio, foram para cima de Estevão, levaram para fora da cidade e ali começaram a apedrejá-lo. É nesse instante que ele diz: Senhor, perdoa-lhes os seus pecados. Ele diz: não os considerem culpados deste pecado.
é essa capacidade de olhar para quem faz o mal contra a gente com misericórdia que faz da gente ser pessoas grandes, pessoas que se assemelham a Jesus. Jesus na cruz diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. A primeira oração de Estevão foi a última de Jesus. Então é uma marca muito importante porque revela como devemos gerir o nosso interior, as nossas emoções. E como é difícil gerir, porque a gente pode criar uma capa, um exterior que aponte que a gente está sob controle, mas dentro a gente está fervilhando, a gente está se matando, a gente está se corroendo. Existe uma panela de ódio, de ressentimentos dentro de nós. Estevão preferia trabalhar de dentro para fora, concedendo perdão. Eu estava lendo aqui e vai ter um outro ponto que demonstra o caráter desse homem. Ele também sabia morrer. Tem pessoas que não se preparam para morrer, só preparam-se para viver. Estevão sabia olhar para a morte com um olhar diferente. Olhar para a morte sabendo que ela é um meio para chegar à presença de Deus, e Paulo vai dizer isso, que o desejo dele era partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Quando ali, já no momento perto da sua morte, nos informa o capítulo de número 7, versículo 59, eu quero ler para você, 59, enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou. Aqui ele entrega a sua vida a Deus. Aqui ele está dizendo: estou pronto para morrer. Foi o que Jesus fez. E aí inverte-se a ordem, né? A primeira oração de Estevão, ela tem essa semelhança com a oração de Jesus, quando ele que é a última palavra de Jesus na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Agora Estevão, ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Há uma comparação entre o que Estevão disse e o que Jesus disse. Quando Jesus fala: perdoa-lhes o que não sabe o que faz, ele fala ao Pai. Quando ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele fala ao Pai. E quando Estevão faz essas duas orações, ele faz a Jesus. Ele não faz a Deus. É interessante isso. Porque ele sabia que Jesus, estando à direita do Pai, ele recebia isso e repassava ao Pai a oração que deveria ser entregue ao Pai. Então era alguém que estava pronto para morrer, não tem medo de morrer. Quem não tem medo de morrer, quem entende o sentido da morte, sempre estará pronto para morrer. A gente pode ter desejo de continuar vivendo, isso é legítimo, principalmente quando a gente quer cuidar dos nossos entes queridos, que a gente quer ver um filho formado, netos encaminhados. Porém, nada deve nos prender. Eu já vi muita gente morrendo com desespero, muita gente morrendo querendo viver, muita gente morrendo desesperada, lamentando. Mas Estevão, ele sabe a hora certa de Deus agir e levar a sua vida. Era um homem pronto para morrer. Por último, olhando para a vida de Estevão, eu quero trabalhar agora a atitude de Jesus com respeito a Estevão. Até aqui nós temos visto as características que moldaram o caráter cristão desse homem, o que é que ele tinha na sua vida que demonstravam a sua aliança, o seu compromisso com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo, que eram as marcas do seu caráter, da sua vida cristã. E ao mesmo tempo, agora nós vamos avaliar a atitude de Jesus para com Estevão. Quando esse homem estava ali, prestes a ser apedrejado, capítulo 6, versículo 55, fala algo muito importante, porque quando ele está ali, prestes a ser apedrejado,
ele vê a glória de Deus, o céu se abrindo, e ele faz essa afirmação para os judeus que estavam ali lhe julgando. Versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. É um homem que vê o lugar da sua morada. Ele, vivo na terra, antevê o lugar para onde ele iria. E não só isso, ele vê o Pai e ele vê Jesus. Essa é a grande esperança do cristão, morrer e estar com Cristo. E os olhos espirituais desse homem são abertos e ele é capaz de ver a superioridade das coisas celestiais, aquilo que o aguardava. Mas não só isso. Há algo aqui dito que para mim é muito emocionante. Jesus está em pé junto ao Pai. No Novo Testamento é a primeira vez que Jesus é mencionado estando em pé. Normalmente, Jesus é apresentado como aquele que está assentado à direita do Pai, numa posição de honra, de poder, de autoridade e de governança. Toda vez que a Bíblia diz que ele está sentado à direita do Pai, diz então que ele está reinando do céu sobre a terra. É uma posição de reinado. É a única vez no Novo Testamento que Jesus está em pé. E Jesus está em pé por quê? Quando você vai em algum show de teatro, principalmente em ópera, ou numa apresentação muito importante, no ponto alto da apresentação, é normal a plateia bater palmas em pé. Porque bater palmas sentado é um reconhecimento, mas bater palmas em pé é um outro tipo de reconhecimento. Um comentarista falou algo que de fato eu concordo. Quando Jesus se coloca em pé, levanta-se do trono, está dando, eis aí alguém digno de honra, digno de respeito, que a sua conduta e ações são dignas, e eu fico em pé para confessá-lo diante de Deus. Este é um homem. A atitude de Jesus de ficar em pé significava que ele estava dizendo: este é um homem que me confessou diante dos homens, e eu agora em pé falo ao meu Pai, eis aí alguém que é digno do Evangelho e da morte que eu fiz por ele. Jesus ficando em pé, ele está dizendo: este homem viveu dignamente. É isso que significa o ato de Jesus, de recebê-lo em pé. A Bíblia diz que os anjos conduzem aqueles que morrem no Senhor para o céu. E aqui nós encontramos Estevão morrendo para encontrar o Senhor e morrendo recebendo a honra de Jesus. Todo aquele que prefere, que opta de viver uma vida que engrandeça e glorifique o nome de Deus, será recebido com honras no céu. Que a vida de Estevão seja para nós um referencial, um paradigma a ser seguido. Que as marcas do seu caráter sejam também as marcas do nosso caráter. Deus o abençoe.